comentadas, né? A gente vem trazendo aí para você questões comentadas aí para você que está no seu processo de habilitação no nosso canal Trânsito Fácil Online. Gente, desde já peço a você que ajude aí o canal deixando seu like, né? Você que é meu aluno aí, não custa nada você deixar o like aí, ajuda o canal na plataforma e para ajudar mais pessoas. Se inscreve no canal, compartilha, para que a gente possa manter aí o nosso trabalho. Então, canal Trânsito Fácil Online, trazendo aí as nossas questões comentadas. Então, vamos para as nossas questões. Daqui vai sair a sua aprovação, beleza? Então, vamos lá para a nossa primeira questão que traz: a sinalização de trânsito tem a seguinte ordem de prevalência. Lembrando que a prova do Detran é cheia de pegadinhas, né, galera? E aqui já pode ter algumas pegadinhas para vocês. Letra A, ele traz que a ordem do agente de trânsito, né, quando ele vai trazer aqui as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Beleza. Aparentemente aqui está o nosso gabarito, a nossa letra A, né? Mas vamos ver as outras. A sinalização semafórica sobre as ordens do agente, né, galera? Olha, aqui está o erro, né? Aqui está o nosso primeiro erro. Ele traz que a ordem do agente, ela é sim sobre as normas de circulação e conduta, que ele trocou a sinalização semafórica sobre as ordens do agente de trânsito e outros sinais, mas como tem esse final, você pode se confundir. Então, muito cuidado, eu falei que é cheia de pegadinha. As placas de regulamentação sobre os demais sinais, né? Ele traz aqui as placas de regulamentação sobre os demais sinais. Mas com essa vai ficar aqui, já trazendo aqui o nosso erro da questão. Ele ainda traz aqui para tentar lhe confundir que todas as alternativas são verdadeiras, não são todas, a letra B aqui não é verdadeira, e aí com aquela vontade de lhe confundir, o cara traz uma questão aí, o Detran traz uma questão dessa para você. Então tá aí o nosso gabarito, né? Aí marcando o nosso gabarito como certo, trazer aqui a nossa letra A, as ordens do agente de trânsito sobre as demais quando se tratar de sinalização. Já partindo para o nosso item 2, é uma revisão de véspera, as questões que pode cair aí na sua prova. O item 2, ele traz em relação à placa a seguir, marque a alternativa correta. Então aqui a gente tem uma placa de advertência, né? Aqui a gente vai trazer a nossa placa de advertência. Quando a gente for aqui olhar essa placa, que é a nossa placa A, né, de advertência, logo no início aqui a gente vai ter A1, né? A1A que é de advertência, curva acentuada à esquerda. Essa curva ela vai advertir o quê? Então ela traz aqui em relação à placa a seguir, marque a correta. Essa placa seria a placa A, né? 1A. Lembre-se sempre quando eu falo esse Azinho, né? Esse Azinho quer dizer que é para a esquerda e o Bzinho quer dizer ali que era para a direita. Mas você vê aí já um erro da nossa questão. Vamos ver aqui como é uma placa de advertência, ela adverte. Placa de advertência não obriga, não obriga. Mais uma pegadinha aí para você, que seria aqui a nossa questão. No caso aqui, nenhuma das alternativas, né, estarão corretas, né, galera? Então olha aí que legal para a gente responder as nossas questõezinhas aqui. Você que está aí na nossa plataforma, e a gente traz para você aqui o nosso rol de questão. Então, quando se tratar de obrigação, seriam as placas de regulamentação. Aqui a gente tem a placa A1A, né, onde tem aqui à esquerda, né? Isso aqui é curva acentuada. Eu sempre gosto de dizer para os alunos que a curva acentuada é onde a gente pode sentar, né? Eu ia sentar aqui, ó, curva acentuada, uma curva muito fechada, beleza? Só brincadeira, mas que a gente gosta de brincar, e você vai aprender na nossa prova aí, bem legal. A1A, nenhuma das alternativas, porque ela não obriga, ela adverte, beleza? Vamos para a nossa terceira questão, rápido, quando se trata do Silvio. Eu gosto sempre de dizer, olha, um Silvio breve, né? Um Silvio longo, quando eu faço lá para vocês essas questões, para que vocês fiquem aqui. Qual o sinal sonoro, Silvio, né? O sinal sonoro, o Silvio do agente, né? A gente trata do Silvio. O agente deverá usar quando tiver a intenção de diminuir a marcha dos veículos. Diminuir a marcha, a gente já vem aqui com qual? Um Silvio longo, um Silvio breve,
dois silvos breves ou dois silvos longos. Lembrando que aqui não tem dois silvos longos, tem dois silvos breves, tem um silvio breve, né? Quando a gente traz aqui a ordem para os agentes de trânsito, né? E a gente já vem aqui já para mostrar para você, trazendo as nossas questões, quando eu sempre digo, coloca para você não errar, né? Anota aí para você não errar quando ele traz um B, né? Eu sempre gosto de dizer assim, um silvio breve, eu gosto de dizer assim, um silvio breve para seguir, né? Um silvio breve para seguir. Então a gente coloca um B aqui, ó, né? Um silvio breve vai colocar um, né? Eu gosto de colocar um, né? B. Aí eu coloco assim sempre um B, S, né? Para seguir. Quando é dois, né? Dois, né? Aqui eu gosto de 2B, né? 2B é para parar, né? Quando ele fizer lá dois silvios breves, você vai parar. Mas aqui a nossa alternativa, né? Já trazendo aqui para você a alternativa certa, a gente vai trazer o nosso silvio, né? Do agente de trânsito, pagando aqui. Como resposta certa, a gente vai trazer a nossa questãozinha aí, a letra A, né? Então, um silvio longo, um LD, né? Um LD, sempre eu gosto de colocar lá na aula, né? Um L, né? D, um LD, diminuir a marcha. Então aí a resposta da nossa terceira questão, letra A, um silvio longo, né? Beleza? Com essa você não vai errar de forma alguma. Quarta questão, vem trazendo sobre o agente de trânsito, sinaliza, né? Quando ele vai falar aí na quarta questão, quando é que o agente de trânsito sinaliza? Quando ele está com a palma da mão, aqui vai ter o agente com a palma da mão, o braço erguido na posição vertical, olha a posição vertical, e a palma da mão do agente vai estar virada para frente. Ficou muito fácil, né, professor? Para quem estuda lá na nossa plataforma, chegou. Siga em frente, nada a ver. Ordem de parada para os veículos que vierem em sentido que cortem ortogonalmente o braço estendido? Também não, né, professor? A gente já sabe, com aquela mãozona para frente, nosso gabarito é a letra C, né? Então ficou fácil para você que está lá na plataforma. Ordem de parada para todos os veículos que está ali à frente, né? Ele ainda vai trazer o braço, ordem de parada para os veículos que vêm em sentido que corte ortogonalmente, né? Ali, onde está horizontalmente o braço estendido aí. E ele traz aqui, seria os braços estendidos, né? Essa daí seriam os braços abertos, e não é, ordem de parada não é braço aberto. Aqui o robozinho, né? Aqui, ó, mostrando aqui para você, bem legal, onde é aqui. Logo na letra dele traz ordem de parada apenas, né, gente? Olha, apenas, esse apenas derruba muita gente, prova, muito cuidado. Para os veículos em sentido contrário ao agente, nada a ver, né? Então vamos lá, quinta questão. Trazendo a quinta questão, a gente tem no nosso livrinho, lá na nossa página 44 do manual, que eu deixo gravado para você aqui, legal, nas questões comentadas, o sinal semafórico identificado a seguir. Ele quer saber esse sinal aqui, ó, você ir para levar para a sua prova, que tipo de sinal é esse, né, gente? Que tipo de sinalização é essa? Então você vai marcar aí na sua questão, controle de faixa reversível, a gente vê lá que a faixa reversível, onde tem um X, né? Aqui não tem nenhum X, ó, faixa reversível, ela vai ter um X, né? E uma setazinha virada aqui, onde uma fica vermelha, depois vai ficar então reversível para baixo. Direção livre, né? Não tem nada a ver. Direção proibida também não vai existir. E ele vai trazer aqui direção controlada, para tentar lhe confundir aqui, ele traz direção controlada, que é o nosso gabarito. Então, quando você se deparar, que não erra mais, sinal semafórico identificado a seguir dessa placa, é a direção controlada. Você vai fazer a conversão para o lado que está essa seta, né, indicando a direção controlada. Sexta questão, ele traz rapidinho, a gente vai aqui, que é uma revisão para a sua véspera, para você fazer aí essa revisão. Pausa o vídeo, tenta resolver as questões para poder você ver a resposta depois. Então, na sinalização horizontal, a cor utilizada para regulação de fluxo de sentido oposto, né? Aí ficou muito fácil, mais uma vez. Essa sinalização vermelha, branca, mesmo sentido, né? Se for lá, azul, nada a ver, né? Você vê o azul, ela vai estar em faixa de deficiente físico, né? Coisa desse tipo. Vermelha, sinalização de ciclofaixa, sinalização ali
de hospitais, farmácia, pronto-socorro, beleza? E aqui o nosso gabarito aqui, gabaritaço, a cor amarela, a nossa cor amarela, quando falar em sinalização horizontal, que está pintada ali no pavimento, a cor utilizada para a regulamentação de sentidos opostos, né, gente? Olha, ele vai trazer sentidos opostos, já circulando para você, é a cor vermelha. Então, aqui o nosso gabarito, letra D. E você, vamos que vamos, rumo à sua aprovação, né? Compartilha aí, professor Moraes, deixa o like no nosso canal Trânsito Fácil Online, para que a gente possa garantir aí a sua aprovação e manter essa plataforma aqui em dias, para que você tenha a sua aprovação, beleza? Sétima questão, também falando ainda sobre cores, a gente trata muito sobre as cores e aqui eu trago as questões possíveis que possam cair na sua prova. O espaço destinado ao deslocamento de bicicletas, né, as ciclovias, é identificado ciclovia ou ciclofaixa, né? A gente vê que ciclovia é uma pista separada, ciclofaixa é uma faixa pintada. Ali vamos que aqui tem uma via, né? Vai ter a via, divisão de fluxo aqui. Só que a autoridade de trânsito lá, ela resolveu fazer uma ciclofaixa, né? E aí nessa via ela pintou aqui uma ciclofaixa exclusiva para a bicicleta, né? E vai ter aqui a pintura toda pintadinha. Qual é a cor que ele quer saber da ciclovia ou da ciclofaixa? Branca, sentidos, mesmo sentido. Azul, eu já falei que não era porque tá lá na vaga de idoso deficiente. Amarela, sentidos opostos, restando aqui o nosso gabarito, letra C, né? Letra C de coração, vermelha, letra C de ciclofaixa. Então, a ciclofaixa, a cor é vermelha, ciclofaixa ou ciclovia, esse espaço destinado à bicicleta na cor vermelha, assim como pontos, pronto-socorro, coisa desse tipo, aquela cruz, né, que pinta lá. Qual o significado da placa de regulamentação com formato octogonal? Quando cai octogonal, a galera já vai logo, professor, qual é aquela placa R1 que a gente chama de regulamentação, né, gente? Placa de regulamentação R1. Ele quer saber qual é o nome daquela placa R1, que ela é octogonal. Ela vai ter aqui os cantos dela, octogonal, né? E a gente vai trazer essa placa. E ficou muito fácil para você responder aqui agora, porque o professor vai colocar e você vai resolver juntinho com você aí, você não vai perder essa questão. Então ele quer saber o nome dessa placa aqui, né, gente? Octogonal também R1, já trago tudo, ó. Placa de regulamentação, por isso que é R, né? Se fosse de advertência seria A, e aí não tem como você errar. Ele quer saber o nome dessa placa, a essa altura você já respondeu, e é isso mesmo que você acertou, é isso mesmo que você respondeu, não teria como você errar, né? Já que eu coloquei aqui, e a placa é essa mesmo. Parada obrigatória, né, gente? Olha aí, parada obrigatória, você acertando, porque você estudou comigo na plataforma e veio para cá só responder questões de forma aí. Então, não é placa pare, né? A pegadinha tá aí, muita gente acha que é placa pare, não é, não existe essa placa pare. Não existe, né, essa placa pare. Não existe, existe a parada obrigatória à frente, e aí ela seria uma placa na cor. A placa seria amarela, né? Essa parada obrigatória à frente seria aquela placa que tem aqui, seria nessa cor aqui amarela, né? E dentro dessa placa ela estaria escrito o seguinte, né? Para você ver aqui, ela ainda teria escrito aqui, ela é amarela, né? Amarela. E dentro estaria escrito a seguinte informação. Dentro mesmo também teria um pare, né? Vou colocar aqui, ó, pare, dentro, bem legal. Então poderia existir aqui sim uma placa de advertência, né, com o nome pare, mas veja que ela é quadrada, né, e uma parte aqui para baixo. Então o nome dessa placa aqui que a gente apertou, parada obrigatória. Essa parada obrigatória à frente seria essa que eu acabei de desenhar. E aí a gente já parte para a nossa oitava questão, rapidez. Qual o significado da placa? Gente, essa daqui ficou muito fácil para você também. Eu sempre falo na aula o significado quando tanto tá aqui para cima, né? E de lado é largura. Nossa, professor, mas agora ficou aqui largura máxima limitada, né? Não tem essa limitação. A gente vê lá, largura máxima autorizada também, nada a ver, né? Isso aqui, ó, não existe, já era. Largura máxima
será permitida, é uma placa de regulamentação, né? Mais uma placa de regulamentação aqui na nossa aula. E está aí, aqui estará o nosso gabarito para você tirar aí a melhor nota possível na sua prova. Então, aqui o gabarito letra C, largura máxima permitida, né? Largura máxima permitida. Essa largura máxima limitada não existe, né? Essa largura aqui autorizada também não. E aqui o nosso gabarito letra C, né? Correndo porque é revisão de véspera. Se fosse altura, eu sempre falo lá na nossa aula, né? Que se fosse altura seria aqui em cima, né? A setinha ficaria aqui em cima, beleza? Para você entender se fosse a questão da altura. 10ª questão, rapidez para você aí. Ele quer trazer aqui proibição, né? Mais uma placa de regulamentação, marque a alternativa correta com relação a essa placa, né, gente? Aí a gente vai ver. Proibida qualquer imobilização de veículo, não existe essa placa, né? Então, qualquer imobilização de veículo já nem existe. Permitida as paradas rápidas. Se ela está, gente, primeira coisa, se tem as faixas cortando aqui, de lado, é proibição. Então você já iria ficar em dúvida nessa, mas não existe essa placa. Qualquer imobilização do veículo não existe, né? Vai ter o caso de uma emergência, coisa desse tipo. Veículos em prestação de serviço de emergência podem parar nesse local. Será que se enquadra nisso, né? Veículos de polícia podem parar nesse local sempre. Ele traz um sempre, né, para deixar a gente em dúvida. E aí, gente, veículos em prestação de serviço de emergência, os de polícia, de salvamento, de socorro, de incêndio, olha só. Ou o veículo está numa emergência ali, uma pane, qualquer coisa desse tipo, eles podem sim parar. E aí o gabarito que se enquadra aí na nossa pergunta dessa placa, porque essa placa é proibido parar e estacionar nela. Não é permitido parar nem estacionar nesse local. A gente viu lá o que é uma parada, o tempo estritamente necessário para embarque, desembarque de passageiro, e o que é um estacionamento, que é um tempo a mais. Nesse caso aí, veículo em prestação de serviço de emergência pode parar sim, porque é resguardado pelo artigo 29 do CTB, beleza? Vamos para a nossa 11ª questão, trazendo aqui para você a marcação da área de conflito. Identifica a imagem, significa essa área de conflito. Então ele quer saber o que é que identifica aqui nessa área de conflito. É chamada aqui área de conflito, nesse meio onde a gente tem aqui uma área de conflito. E vamos ver qual alternativa se enquadra mais aqui. Não pode circular com o seu veículo, pois a área é exclusiva de pedestre. Não, aqui não é área exclusiva de pedestre. Para pedestre são as faixas, né? Então já descarta aí a nossa letra A. Não deve parar ou estacionar o veículo nesse local, né? Possivelmente nosso gabarito está aqui, né? Nossa letra B já acabou aqui, mas vamos ver as outras alternativas sempre, porque a gente tem que analisar. Pode estacionar sua motocicleta. Estacionar a motocicleta aqui, né, galera? Não, não pode. Então já descarta. Deve parar e estacionar o veículo. Jamais, olha só que coisa absurda, né? Então aí o nosso gabarito, como mencionado, trazendo aqui para você, não se pode parar aqui, né? Também não pode estacionar nesse local, trazendo aí nas nossas questões, comentado no nosso canal Trânsito Fácil Online, ajudando aí a galera no seu processo de habilitação. 12ª questão, trazendo a sinalização semafórica. Eu acabei de falar dessa sinalização, né? Aqui que tem o X, né? E tem essa sinalização aqui indicando que você pode seguir aí na questão dessas faixas, né? Indica por meio de um símbolo, né? O X, a proibição de circular na faixa sinalizada. E o verde permite a circulação na faixa indicada. É isso que significa essa sinalização. Mas qual o nome dessa sinalização? Direção controlada? A gente acabou de responder lá atrás, ficou fácil para você. Direção livre não existe. Sentido obrigatório é outro tipo de placas, restando aqui o nosso gabarito. A letra B, como eu falei para vocês, né, ficou fácil. Controle ou faixa reversível. Não esqueça que se cair isso aqui na prova de vocês, vocês não vão errar falando de faixa reversível, beleza? Então é isso, gente. Sei que é cansado, mas vamos que vamos. Placa R2, muito fácil aí, quando cair aqui na questão de vocês, placa R2. O que é que significa essa placa R2? A placa R2
A gente traz alfândega? Não, não seria alfândega, porque alfândega é um círculo redondo com um tracinho aqui, né? Seria alfândega. Parada obrigatória, a gente viu que parada obrigatória, a gente tem aquela faixa octogonal, né? Aquela placa octogonal de 8 lados, ficou muito feio esse octogonal. E tem um nome aqui no meio que é pare, né? Então aqui seria a faixa de parada obrigatória, pare, horrível, né? Pare. Dá para você entender. Parada obrigatória à frente também não seria, restando para a gente aqui o nosso R2 gabarito. Dê a preferência, sei que você já marcou aí, legal. A placa parada obrigatória à frente eu acabei já dizendo aqui na questão anterior. Aqui no meio também tem o nome pare, né? Pare. E ela tem aqui octogonal também quadrada. Então aqui o nosso gabarito letra C, beleza? Placa R4, acabei falando para você aí. A14, perdão, de advertência, acabei confundindo aí. Advertência, o nome dessa placa aqui, gente, A14, advertência, ela é bem diferentona, né? Adverte a você que à frente você vai encontrar o quê? Gente, aqui ficou fácil demais, né? Um estreitamento de pista, um canteiro de obras. Professor, fácil assim? Sim, fácil assim. Então você, ó, um semáforo à frente, né? Aqui é a resposta. Então tá aí dada para você o Detran ajudando a você numa questãozinha dessa daí. E isso cai na prova. Você vai encontrar questões desse tipo, beleza? 15ª questão, placa R19, gente. R29, perdão. Aqui a gente já sabe que é uma proibição. Proibido. Então vamos descartar já a letra D, né? Descarta-se a letra D por ser uma área de travessia de pedestre? Não, é porque é proibido. Proibido mudar de faixa de rolamento? Sim. Quem? Não, né? Proibido o trânsito de pedestre, né? Proibido realizar a operação de ultrapassagem. Nada a ver, né, galera? Então aqui, proibido o trânsito. Mais uma questão para você perder o medo dessa prova do Detran. Você está aí sem dormir à noite, olha só. Final de semana você estuda aquela horinha que você tem na sua empresa, liga e vê essas questões aí, show de bola, para você acertar na sua prova, né? Lembrando que a prova do Detran vai trazer essas questões de sinalização para você, beleza? Então, aí o nosso gabarito. Lembrando sempre aqui é proibição, ficou aí para você, mas ultrapassagem não tem nada a ver. A placa de ultrapassagem é uma placa redonda, né? Aqui também, a R10 vai ter um corte no meio, mas de um lado tem um carro, né? E do outro tem outro carro, proibição de ultrapassagem, beleza? Proibido mudar de faixa de rolamento também não é essa. E uma área para travessia de pedestre também não é essa placa, beleza? Vamos aqui, que serviço é esse que indica aí? Indique o nome correto desse sinal. O professor, o que é que significa esse SAL? Aqui, ó, serviço auxiliar. Esse serviço auxiliar. Então, quer saber qual é que significa essa placa aqui? E aí, gente, ficou fácil também. Posto telefônico. Posto telefônico, não. Serviço telefônico, telefone público ou posto de abastecimento com telefone. Nada a ver. Para você que estuda na nossos serviços auxiliares, você já matou aí, já falei, como a placa é SAL, serviços auxiliares, beleza? Mais uma questãozinha para você tirar de boa aí, né? Aqui também outra questão, a R20, né? Regulamentação R20, lembrando, proibido o uso da buzina, também cai muito entre as 22, né? Proibido o uso da buzina, entre 22, né? E 6 horas da manhã. É mais uma questãozinha que a gente já coloca aqui para você. Mas esse serviço, eu já sei, professor, proibido acionar a buzina. Proibido buzinar. Eita, olha aí. Proibido sinalização sonora. E muita gente acha que é apenas proibido buzinar. O proibido acionar a buzina. Mas o nosso gabarito aqui, gente, é letra D. Ó. Proibido acionar a buzina, o sinal sonoro. É o que tem lá nas nossas placas de regulamentação, a nossa R20, beleza? Aqui ainda vamos ter a nossa R13, placa de regulamentação R13, que nesse trecho da via ela vai proibir o quê? Qual é a proibição? Aí a gente traz aqui, proibido o trânsito de tratores, professor. Rapaz, você viu isso? Proibido trânsito de carro de mão, nada a ver, descarro. Proibido equipamentos agrícolas. Equipamentos agrícolas também sem noção, né? Fiquei na dúvida entre proibido o trânsito de tratores e proibido trânsito de tratores e máquinas agrícolas. Se você vê essa placa R13,
ela vai trazer essa definição. Professor, eu estava cego, então fui naquela que você falou, fui na maior, né? Então eu estava cego na prova e olha, eu marquei a maior nesse visão. Isso aqui despenca nas provas, isso aqui é o que faz a galera ser aprovada, isso é o que faz o sucesso do professor Moraes, né? Então vamos lá, brincadeira. Vamos que vamos para cá, então, ó, proibido trânsito de tratores e máquinas agrícolas. Não esqueça que tem essa complementação. Fui na maior. Não é apenas o trânsito de tratores, beleza? 19ª questão, já fechando aqui o nosso rol, já terminando aí. E aí tem esse ondulado aí, mais uma placa de advertência, a A17, né, gente? Placa A17, que é advertência. Essa placa, via com irregularidades? Será, gente? Via com irregularidades? Será que tem essa placa, pista com ondulações? Ou será uma pista irregular ou uma pista com areia? Desde já essa letra D, meio sem noção, mas dá para ficar pista com ondulação, ficar um pouco assim, né? E pista com irregularidades. Mas o nome dessa placa A17 é a pista irregular que a gente tanto estuda lá na nossa plataforma. E vem para cá só resolver essas questõezinhas para você tirar de boa. Então, pista irregular, nosso gabarito, beleza? Fechando, você está com pressa, está com sono, vai escorar aí um pouquinho, mas olha só, vamos ficar com a nossa 20ª questão, a 20ª questão, que indica o nome correto da placa R21, né? Se você tiver aí, você vê que o professor até já colocou aqui, né? Essa placa R21, que fica no limite de países, você só vai ver lá nas extremidades de países. Letra A, barreira, nada a ver. Letra C, fiscalização. Letra D, balança. Não, né, professor? Você já deu a resposta lá anteriormente. Está aqui a nossa alfândega. Sempre é bom você pausar o vídeo e resolver. E aí depois você corrige, né? Então, olha só. Indique o nome correto da placa A28. Placa A28. Pista com óleo? Parecido, né, gente? Pista com óleo parece. Mas será que é? Mais uma pista com óleo, só o óleo que escorrega, será? Né? Aí vamos ter pista sinuosa. Não, a gente acabou de resolver pista sinuosa, né? Acabamos de resolver lá a pista sinuosa. Pista deslizante também não existe. Aqui restando o nosso gabarito. Letra D, pista escorregadia, né? Pista escorregadia. Então, essa pista escorregadia está aqui a nossa resposta. Quando você se deparar com essa placa A28, aqui vocês são os melhores, porque os melhores estão aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online. A galera sendo aprovada aí com de 40 questões no Detran, estão acertando 37, estão acertando 38. Então não é para qualquer um, é somente para vocês que veem essas aulas. Placa R26, esse R quer dizer regulamentação. Siga em frente, né? Ele vai trazer sentido único, ou ele vai trazer siga reto ou mão única. Não existe essa placa siga reto, não existe esse mão única, não existe o sentido único, existe, mas essa placa, para melhor resolver, já está aqui o gabarito, siga em frente, né? Siga em frente. Eu estou dando sempre as respostas, né? Existe sempre o sentido da via, né? Quando ele vai ter lá sinalização, né? Quando ele vai ter as placas redondas, sentido duplo, quando tem outra seta. Mas essa nossa aí é siga em frente. Aí diz que você pode seguir em frente. Lá na nossa 23ª questão, nós temos aqui um caminhão e a proibição. Proibir trânsito de veículo pesado? Será, gente, né? Será que vai ser proibir trânsito de veículos pesados? Proibir trânsito de veículos de carga? Letra C. Proibir trânsito de veículo de grande porte? Será isso? Ou a R9, aqui a regulamentação, nossa placa R9, né? O que é que significa? Proibido trânsito de caminhões. É isso mesmo. Simples assim a nossa R9. Ó, o Ronaldo, né? R9 aí. R9. Proibido trânsito de caminhões. Beleza? Aqui mais uma placa de advertência. Hoje que é a placa A29, né? Placa de advertência A29. E aí de lado você vê que ela tem uma projeção. Mas projeção de quê? Olha que aqui tem um tipo de pedra, né, saindo aqui, ó. Eu quero saber o que é isso. É uma projeção, mas é uma projeção de quê? Projeção de areia. Será que isso é areia? Será que isso é terra? Será que isso é asfalto? Será que isso é cascalho? A gente vê lá que a nossa A29 é a nossa placa projeção de cascalho, sem nenhuma dificuldade para o aluno do professor Moraes, né? Beleza?
Projeção de cascalho não, galera. A29 não se aplica a via onde haja, né? Aqui, deixa eu ler direitinho. A placa A29, não, galera, tem um não aqui, perdão, gente. Perdão, vamos aqui voltar até o professor se empolgou aqui. Não se aplica. Vamos aqui, deixa eu passar aqui a borracha. Vamos aqui, não se aplica, galera. Perdão, aqui tem um não, mesmo. Onde é que ele fala aqui? A placa... Só um instante. Vamos entender essa questão. A nossa canetinha. A placa A29, que é a projeção aqui, não se aplica à via onde haja, né? Onde haja. Então, se a via ele quer aqui, olha como tudo muda, né, gente? Ó, não se aplica, galera. Não se aplica onde haja o quê? Onde haja, né? Aqui temos um A craseado. Onde havia, onde haja. Então, aqui é uma pegadinha que pegou até o professor. Vamos aqui, né? Então, aqui tem uma projeção de cascalho, né? Mas onde tem projeção de cascalho, a gente vai aplicar essa placa. Onde tem a projeção de asfalto, né, que está saindo, a gente vai aqui, com certeza, a gente não vai aplicar. Aqui está o nosso gabarito, beleza? Projeção de terra se aplica. Projeção de areia se aplica, né, porque é a projeção de cascalho. O cascalho pode ser visto como terra, pode ser visto como areia, pode ser visto como cascalho. Mas onde tem o asfalto ali não tem essa aplicação, beleza? Vamos aí uma questão bem cabeluda, que aqui tem um não, se atentem para isso, né? Então, aí a nossa placa A29, você olhando lá para a nossa placa A29, ela vai ter, quando se trata realmente, ela tem lá a projeção de cascalho. O nome dessa placa é projeção de cascalho. Mas onde a gente não vai aplicar ela é onde tem essa projeção de asfalto, né? Eu não vejo essa questão. Placa A25, a gente vai trazer na nossa questão 25, né? A gente finalizando a nossa aula, trazendo aqui para vocês. O coqueiro na pista, professor. Vocês vão falar advertência aqui, placa A de advertência A44, né? Essa A44, ele quer saber o que é que significa. Vento e tempestade, né? Ele vai trazer aí pista litorânea ou vento lateral. Então aqui, nosso gabarito, vocês já sabem que é vento lateral. Eu brinco lá com vocês, né? Falando que é coqueiro na pista, mas aí está a nossa alternativa correta, vento lateral. Cuidado, vento forte não existe. E aí, nossas questões comentadas com a 26ª questão. A 26ª questão, ela traz a placa R11, né? Regulamentação. Professor, eu não sabia e fui na maior. Beleza. Então aqui é proibido realmente o trânsito de veículos de tração animal. Proibido trânsito de carroça? Não só de carroça, mas todos os veículos. Proibido trânsito de animais? Não. Proibido trânsito de animais de tração? Não. Então fui na maior, acertando lá com certeza. Eu marquei no gabarito, letra A. Marquei proibido trânsito de veículos de tração animal, beleza? E aí está o nosso gabarito correto, a nossa letra A da questão 26. Questão 27, a placa R22, né? Aqui, olha, a questão aqui vai trazer mais uma placa de regulamentação R22, trazendo várias placas que mais caem para você aí na sua prova. Ele vai trazer uso obrigatório de pneus e correntes, né? Tá um pouco meio bagunçado. Uso obrigatório de corrente, lá naquelas situações, uso permitido de corrente, não é permitido porque ele não vai trazer, é permitido também, mas não existe essa placa. Uso obrigatório de pneus acorrentados também não existe, sendo aqui o nosso gabarito, para não confundir sua mente, uso obrigatório de corrente, né? Então, uso obrigatório de corrente é lá onde você vai ouvir a voz do professor falando isso aí para você na hora da sua prova, né? Questão 28, a gente traz aí a placa R12, né? A nossa R12, trazendo aí para você mais uma R12. Proibido o quê? Proibido trânsito de monociclos? Nada a ver, né, professor? Proibido trânsito de uso de bicicleta? É proibido o uso de bicicleta, será? Proibido bicicletas e monociclos? Também não. Tendo aí o nosso gabarito legal, letra D, proibido trânsito de bicicleta, né? Então que você não pode transitar com sua bicicleta.
Nesse caso, onde é proibido, eu posso empurrar a minha bicicleta? Se você vai empurrando, você é considerado equiparado a pedestre, beleza? Então tá aí o nosso gabarito para você não errar na sua prova nenhuma questão. Indo para a nossa 29ª questão, que traz para você. Muita gente se confunde com essa placa, porque tem aquela placa siga em frente, sentido da via. Então aqui é uma passagem, né? Sentido em ângulo, nada a ver, sentido invertido também não. Mas eu falei que é passagem. Passagem permitida ou uma passagem obrigatória. E aí, nosso gabarito fechando aqui uma passagem obrigatória na nossa bateria de questões. Passagem obrigatória, a nossa placa R24B. Uma passagem obrigatória. Significa que ali naquele local você vai ter que passar. Realmente isso aqui está em cruzamentos, né? Onde se cruza vias. E aí você vai ter uma passagem obrigatória. Aqui vai uma via, né? Aqui desce outra via, né? Aqui vai descendo outra via. Por aqui tem outra via voltando, né? Geralmente tem uma passagem obrigatória parecido com um tipo de rotatório, beleza? Vamos para a nossa 30ª questão, trazendo a placa também que deixa de lado aí, né, que você deve conservar-se, como já falando assim, R23, ele está empurrando o seu carro para onde? Conserve-se à direita, ultrapasse, não tem nada a ver. Mantenha-se, ultrapassar pela direita, não existe essa placa. Mantenha-se à direita, não é mantenha-se, veículo à direita também não. Vendo aqui o nosso gabarito. Conserve-se à direita, beleza? Então, nossas placas de trânsito, trazendo todas as placas possíveis que caem aí na sua prova, claro, algumas como você responder questões, beleza, gente? Então, desde já, peço a você que se inscreva no canal, fim das nossas questões comentadas, deixe seu like, compartilhe, transmita a seus colegas, porque muitas têm sido as aprovações pelo nosso canal. Então, Trânsito Fácil Online chegando aí para facilitar a sua vida como condutor. Valeu, gente. Até a próxima aula, até o próximo vídeo com mais questões para a sua aprovação. Fiquem com Deus e até mais. Um abraço, gente. Valeu!